Cozinheiro, olá cozinheira! Você está aqui na nossa jornada da marmitaria. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os bastidores, do negócio dos congelados saudáveis. Os bastidores significa o modo como nós vamos organizar para nós começarmos a vender, produzir e depois, posteriormente, vender os nossos congelados, tá? Vamos, primeiramente, entender que nós estamos focados num público-alvo, numa persona mais diferenciada. Porque para esta persona, para este público-alvo, é muito importante nós estarmos realmente dentro dos fundamentos da vida saudável, da alimentação saudável. E aí, nós começamos então a refletir sobre isso. O que é uma vida saudável? O que é um estilo de alimentação saudável? Bom, para poder ficar mais claro, eu fiz uma pesquisa e lá na cartilha da alimentação do Ministério da Saúde aqui do nosso país, do nosso Brasil amado, está escrito assim: uma alimentação saudável é aquela que atende às exigências do corpo. Ela não está nem abaixo, nem acima das necessidades do organismo. Além de ser a fonte de nutrientes, a alimentação envolve diferentes aspectos, como valores culturais, sociais, afetivos e sensoriais. As pessoas, diferentemente dos demais seres vivos, ao alimentarem-se, não buscam apenas suprir as suas necessidades orgânicas de nutrientes. Isso significa dizer que nós realmente precisamos estar em conexão uns com os outros. Não basta apenas comer para sobreviver. Queremos também interagir uns com os outros. Isso é muito legal, né? Acho que é por isso que a gente diz que a cozinha é o melhor lugar da casa, é por isso que a gente senta com todo mundo para poder justamente compartilhar o alimento, porque tem muita força, essa coesão do grupo, dos nossos pares, das pessoas que nós escolhemos para sentar conosco e compartilharmos uma refeição. É muito importante que nós possamos entender que comida saudável é a comida de verdade. É a comida que é caseira, é a comida que não tem ultraprocessados, que não leva aditivos químicos, que tem um modo também de cocção que seja adequado. O que é um modo de cocção? Ele não é frito, ele não é nem por imersão, nem de nenhuma outra técnica, ele simplesmente não é frito. A cocção que seja de ensopado, a cocção que seja do grelhado, a cocção que seja do assado. Mas o frito não é uma opção adequada, principalmente porque envolve bastante óleo, bastante gordura, e isso faz muito mal para a saúde de todo mundo. É muito importante que nós tenhamos as bases de uma alimentação saudável no nosso cotidiano, para que nós possamos saber produzir esses alimentos, saber comprar alimentos e depois transformá-los em marmitas saudáveis, como nós estamos aqui falando no canal, Vamos entender um pouco mais agora sobre alguns fundamentos para deixar mais claro ainda para você, cozinheiro ou cozinheira, que está iniciando o seu negócio de congelados com foco na pegada saudável, marmitinhas de congelados saudáveis. Vamos lá? Preparei um slide para mostrar para vocês a sequência. Fundamentos para uma alimentação saudável. A alimentação saudável deve ser variada, deve incluir vários grupos alimentares a fim de fornecer diferentes nutrientes, por exemplo, cereais, frutas, hortaliças, carnes, laticínios e feijões. Deve ser equilibrada, respeitando o consumo adequado de cada tipo de alimento. Exemplo, deve-se comer mais frutas do que gorduras. Deve ser suficiente, em quantidades que atendam e respeitem as necessidades de cada pessoa.
devem ser acessíveis, baseado em alimentos in natura, produzidos e comercializados regionalmente. Acessibilidade física, que são mais baratos que os alimentos industrializados. Acessibilidade financeira. A alimentação deve ser também colorida. Quanto mais colorida é a alimentação, mais adequada ela é em termos de nutrientes, além de assegurar uma refeição variada. Isso a torna atrativa, o que agrada aos sentidos, estimulando o consumo de alimentos saudáveis, como frutas, legumes, verduras, grãos e tubérculos em geral, tais como mandioca, batatas. A alimentação também precisa ser segura. Os alimentos não devem apresentar contaminantes de natureza biológica, física ou química, ou outros perigos que comprometam a saúde do indivíduo ou da população. Assim, deve-se respeitar as regras de higiene, procurando manusear e armazenar adequadamente todos os alimentos, descartando aqueles que possuem o prazo de validade vencido ou que estejam visivelmente estragados. É muito importante que nós possamos produzir essas marmitas usando todas as técnicas que se usam para se ter um alimento saudável, ou seja, a comida de verdade, a comida como deve ser feita. Nós brincamos assim muito que a comida do congelado que nós estamos aqui falando não é a comida que é daquele congelado industrializado lá, né, do supermercado. É um congelado que é de um nível muito acima. Então, você sabe exatamente o tipo de cocção, você sabe exatamente o tipo de sal que você utilizou, qual a gordura que você utilizou, você dosou tudo, você usou, né, as ervas finas, você fez uma alquimia na sua cozinha e produziu esses congelados, de acordo, claro, com a necessidade do seu cliente. E a necessidade desse cliente vai ser muito diferenciada também, porque nós temos clientes que realmente são adeptos do veganismo, temos clientes que vão ser adeptos do vegetarianismo, clientes que são adeptos do low carb, clientes que comem de tudo. Então você vai personalizar o seu cardápio ou pode também somente trabalhar para um determinado nicho de mercado, um determinado público. Nicho de mercado, por exemplo, eu quero trabalhar para um nicho, que hoje nem é mais nicho, né, gente? Porque existem milhares de pessoas que são vegetarianas, centenas de milhares, sei lá quantas, e é muito comum hoje, inclusive, nos self-services, né, dos bairros, terem pratos para vegetariano, terem pratos até para veganos. Por quê? Porque é uma fatia que era um nicho e agora abriu muito, cresceu muito. As pessoas estão cada vez mais conscientes, estão fazendo modificações e mudanças por conta da saúde, muitas pessoas, né, estão migrando para o vegetarianismo, estão migrando para o veganismo por conta da saúde ou por conta dessa questão da bandeira, né, que isso tudo representa, em prol ao animal, no sentido dele não ser sacrificado, dele não ser realmente maltratado. E também tem a questão das pessoas que têm a restrição por conta do médico, porque tem um problema crônico. Então, vocês percebam que o mercado de congelados é extremamente grande. Dá para se trabalhar muito, dá para se ganhar um dinheiro bacana, honesto, né, fazendo seus congelados caseiros e vendendo, de acordo com o seu público, de acordo com a escala que você pode atingir em termos de fabricação. Então, cozinheiro, então, cozinheira, eu gostaria de dar uma dica para vocês que é, afinal, né, a matadora final do vídeo, que é a seguinte: todos vocês procurem fazer cursos especializados em alimentação saudável. Procurem fazer cursos para poder cada vez mais aprender coisas novas. Eu trabalho com cozinha há bastante tempo e olha, eu aprendo coisas novas sempre. Tem sempre um colega para me orientar, para me dar uma dica que eu não sabia. Tem sempre uma técnica, né? Um professor, um novo curso que você faz para se aprimorar. Então, a nossa vida como cozinheira é um eterno aprendizado. Eu, quando comecei a fazer, né,
trabalhar com congelados, eu fui fazer cursos de alimentação vegana, eu fui fazer cursos de alimentação vegetariana, eu fui fazer cursos do que seria low carb. E aí eu me instrumentalizei, eu aprendi a fazer esse tipo de alimentação para que eu pudesse produzir esses congelados. Então, não basta só implantar um negócio no sentido de fazer um plano de negócios, descobrir a sua persona, setorizar, segmentar, né, nichar em relação a um público ou mais de um público, enfim. Não basta só isso. Você também tem que ter todos os conhecimentos técnicos do manuseio de como se faz cada tipo de congelado, como eu falei, em relação a essa questão da preferência do seu cliente. Então, pessoal, isso é muito importante. Continue em aprimoramento constante, não parem nunca, entende? E em relação aos alimentos congelados, se vocês quiserem aprender mais, terem essa enciclopédia viva na mãozinha de vocês, eu recomendo de verdade esse livro aqui, ó. Congelamento de Alimentos, Manual para o seu dia a dia. Esse livro aqui, ele tem muita coisa. Ele tem essa questão do congelamento, descongelamento correto, em termos de temperatura, as técnicas de branqueamento, inversão térmica. Temos as técnicas, temos tabela que vai dizer para você quanto tempo tem que fazer a técnica do branqueamento com esse tubérculo, com esse legume ou com qualquer outra coisa. Como eu vou fazer para congelar frutas, por exemplo. Como eu faço para poder congelar o alimento pronto e o alimento também in natura, por exemplo, as carnes. Então aqui nesse livro tem todas essas perguntas respondidas de uma forma prática e objetiva. Então eu sempre recomendo, porque é um livro bastante completo, fala sobre empoderamento feminino, fala sobre o negócio dos congelados, sobre as formas de se trabalhar como cozinheiro, não só nos congelados, mas também em outras áreas. E quem estiver querendo conhecer mais e adquirir o livro, é só entrar em contato. Vou deixar aqui o meu e-mail e quem quiser, entre em contato. Um valor incrível, extremamente acessível, que você vai poder adquirir com certeza. Então, meus amores, fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Namastê, força divina.